Folha de rosto. Elas, boletim de ocorrência. Simone Pessoa. Coleção Os Mundo Pontes de Literatura, edição 2022. Dedicatória. A filha que não tive. Epígrafes. As mulheres, durante séculos, serviram de espelho aos homens por possuírem o poder mágico e delicioso de refletirem uma imagem do homem 2 vezes maior que o natural. Virginia Woolf. Homens têm medo que as mulheres riam deles. Mulheres têm medo que os homens as matem. Margaret Atwood. A ausência. Geraste a vida, povoaste o mundo, amamentaste os rebentos, fortaleceste os homens. Em vez da gratidão, do respeito, do amor, da reverência, da inclusão, te coube as sombras, a servidão, a margem do rio. O centro, a rua, o leito do rio foram ocupados por eles. A tua ausência, o teu silêncio, a tua submissão golpearam o mundo. As guerras, a brutalidade, as revoltas, a insensatez, a frieza, a ganância são um reflexo de tua omissão, bem sabes. A culpa sempre será tua. Diálogo. Por que calaste por tanto tempo? Medo. De quê? Da fogueira, do degredo, da violência, da morte. Mas tinhas o poder da vida. Nunca tivemos o poder sobre a morte. Eras a maioria, mas não tínhamos espada. Os tempos foram minando o poder da espada. Sim, e surgiu a pílula. Queimaste sutiãs, nosso grito. E depois? Saímos de casa, ganhamos as ruas. E agora? Ganhamos espaço. Satisfeita? Um pouco melhor. Por que só um pouco? Ainda temos medo. De quê? Da fogueira, do degredo, da violência, da morte. Paradoxo. Quem dá a luz fica nas trevas. Quem amamenta definha. Quem cuida não é cuidada. Quem protege se expõe às intempéries. Quem serve não é servida. Quem ama é desprezada. Quem se recata não enseja recato. Quem se alinda casa-se com um desleixo. Quem não fere é ferida mortalmente. Feminicídio. Assoberbada com o trabalho, a casa, as crianças, ela tem pouco tempo para o amor. Faz sexo corrido, tem que dar o peito à criança que chora. O marido se sente preterido, quer ela só para si. Tem ciúmes do trabalho dela, tem ciúme dos filhos. Desconfia que ela não o quer mais. Estaria com algum amante? O filho bebê seria mesmo dele ou seria de outro? Por que ela vai trabalhar tão bonita? Por que está sempre cansada para ele? Quem está ligando no celular para ela? Por que ela sorriu para o vizinho? Na dúvida, um tiro na cabeça dela resolve. Ângela. Se não vai ser minha, não será de ninguém. 4 tiros silenciaram uma mulher livre por cometer o crime de findar o relacionamento. Legítima defesa da honra. Vítima de ciúme e abandono, alegou Doc Street, o assassino. A frente machista tentou absolver o réu, mas as mulheres uníssonas foram à luta. Quem ama não mata. Aceitação. Ele a quer por inteira. Ela aceita. Ele pouco oferece. Ela aceita. Ele a usa e abusa. Ela aceita. Ele atrai. Ela aceita. Ele bebe demais. Ela aceita. Ele a humilha. Ela aceita. Ele bate nela. Ela aceita. Ele a mata. Ela aceitou. Novilha. Tua carne fresca o seduz. Amassa-te, enfia-te a faca, devora-te, supres os impulsos dele.
Ele prefere res magra, refuga carnes gordas, mas suas mãos anseiam por seios fartos. É roliço, mas te exige esbelta, bela, cheirosa, novilha ao ponto. Pertences a ele, carne sem osso, sem pele, sem gordura, sangrando. Vênus. Teu corpo nu tão decantado, tua beleza, nádegas, seios, cabelos, faces, curvas, teus trejeitos esculpidos por eles. Vênus replicada, forma e tamanhos vários, esbeltas, robustas, recatadas, extravagantes, misteriosas, transparentes. Tanta pedra esculpida, tanta arte, adoração estética. Na vida real, foi esculpido na mente dos homens o desprezo por ti. Buraco negro. Não te coube o brilho, o Deus homem fez as vezes do sol e tua luz encandeou-se. No recato da vida doméstica, te tornaste buraco negro para colher a luz da estrela. No chão, na base, se ergueram civilizações, mas os holofotes só iluminaram o Olimpo. Assim, nos registros da história contada pelos homens, pouco sobrou de teus rastos. Chegou a hora de sair da toca, imprimir teus passos, libertar tua luz, iluminar este mundo sombrio. Chica da Silva. Mulata, escrava alforriada, amante caprichosa, poderosa, desafiou o tempo, subverteu a ordem, os costumes, se impôs firme, cortante, rara qual diamante negro. Multiuso. Serve para fazer sexo, serve para procriar, serve para criar menino, serve para cuidar, serve para cozinhar, serve para lavar, serve para passar, serve para arrumar a casa, serve para prover a casa, serve para manter a ordem, serve para rezar, serve para costurar, serve para ganhar dinheiro, serve para apanhar. Frenesi. Madrugar, fazer o café, pôr a mesa, tirar a mesa, fazer o almoço e lavar a louça, lavar e passar a roupa, limpar e arrumar a casa, fazer compras, encher a garrafa d'água, cuidar do almoço, cuidar do jantar, deixar tudo limpo e arrumado, deitar na cama. Ele quer sexo, ela está exausta, mas ele não dispensa. O jeito é se entregar e se apagar nas sombras de Morfeu. Menarca. Umidade. Sangue viscoso na encruzilhada. A menina virou moça, feromônios no ar. Vampiros farejam excitados, esperam o crepúsculo, mas a moça porta cruz de madeira. Os galos esperam. Numa manhã se põe a cantar, medem-se os esporões, disputam a presa. O mais fogoso cerca a franguinha, arrasta as asas no chão, pula sobre a vítima, subjuga-a. Um grito de dor, um ovo cresce no ventre e ela ficará choca para o resto da vida. Barro. Feita de barro macio, amoldo-te ao meu prazer. Aperto aqui, aliso acolá, espremo se me der na telha. Com essas manobras vais te curvando, tomando a forma que imponho. Pouco reclamas, sinto-me autorizado para minhas artes. Tão flexível és tu, tão leve que posso sacudir-te. Frágil sei que és, quiçá oca por dentro. Em tua conformação, em teus gracejos e trejeitos, prevejo um mistério, algo fora do controle. Por isso te corto as asas, te prendo em casa e, se te revoltares, te quebro em pedaços. Compasso. Corpo e alma,
degredo e fama, leveza e densidade, prisão e liberdade, pequena e grande, obedeça e comande, casa grande e senzala, doce e bala, frágil e forte, vida e morte, dentro e fora, ri e chora, presa e predador, perfume e odor, capricho e desleixo, flor e seixo, pudor e audácia, máscara e falácia, acalenta e sacode, batom e bigode. Cio. De onde vem esse comichão, esse latejar impertinente, demandante, faminto do outro? Tentas conter a volúpia, mas o outro pressente teu cio. O olhar lânguido te denuncia, és presa fácil. No rasto dos feromônios, ele te caça, te enlaça, ofereces pouca resistência, entregas-te ao predador, carne amaciada, pelos eriçados, deixas que ele te possua, mas és tu quem o devoras, pegadas para lá, pegadas para cá, cadência, transe, tu e ele um só corpo, atados pelo gozo, a dança atinge o clímax. Exaustos, saciados, largam-se e hibernam na solidão ancestral. Gabriela. Ingênua beleza, impulsividade em flor, movida pelo desejo, presa fácil para o sedutor, sexo sem malícia, sem remorso. Nascibe, o estrangeiro, superou o machismo, o ressentimento. Diferente de muitos, amou a ninfa de verdade. Eva. No instante da criação, Deus esculpiu a mulher a partir da costela de Adão. É o que dizem as escrituras dos homens, autores e protagonistas. A segunda do Criador coube a subordinação, a fidelidade, a obediência, a servidão, a procriação, que gerem filhos, reis fortes, valentes, poderosos varões. Se vierem filhas, que sejam auxiliadoras, cândidas, angélicas, plácidas, virgínias. Secundária. Ele veio primeiro, ela veio depois. Ele o principal, ela secundária. Ele manda, ela obedece. Ela serve, ele é servido. O corpo dela pertence a ele. Ele é dono do próprio corpo. Ele celebra a missa, ela o auxilia. Ela balança o berço. Ele governa o mundo. Falocêntrico. Apesar de teus esforços, o mundo ainda é falocêntrico. Obeliscos pontuam cidades, abastados possuem harém. A força bruta é motriz em vários campos além. O androcentrismo resiste, se debate como um afogado, ajuda o homem atordoado, mas toma todo cuidado. Abraço de afogado é perigoso. Apoia-o, mas não perdes o prumo. O protagonismo que te cabe é teu porto seguro. Penha. Na calada da noite, um tiro perfurou o silêncio e atingiu a Maria que dormia. Por pouco Maria não morreu. Ficou paraplégica, entronada para sempre na cadeira de rodas. O agressor, o marido, simulou uma cena, forjou inocência e, para concluir o serviço, tentou eletrocutá-la. Maria escapou por um fio. Na luta pela vida, Maria buscou justiça. Juristas machistas lhe fecharam as portas. Mas ela não desistiu, bradou sua causa ao vento e seu grito atravessou oceanos. Veio a condenação internacional do algoz. O caso exemplar inaugurou uma lei. A lei contra a violência doméstica. Maria emprestou nome e inspiração, escudo que refreia o impulso assassino de homens covardes. Depoente.
Estou perdido, desorientado, tenho medo de ser superado por ela, de ela não precisar mais de mim, de ela me achar obsoleto, desinteressante, imprestável, descartável. Tenho medo de que ela deseje outro ou outra, que me traia, que sozinha ou acompanhada ela seja mais feliz sem mim. E agora nem posso aprisioná-la ou espancá-la. Maria da Penha não deixa. Se eu matá-la, vou apodrecer na cadeia. Estou perdido. Autogestação. Ao longo dos tempos, pariste uma multidão, mas te negaram o direito de parir teus desejos, tua autogestação. Aos trancos vais te formando. Não és mais só útero e vagina, dia e noite ganhas dimensão. E longe da fogueira, a luz penetrando as sombras, há de te parir por inteira. Centelha. Erupção. Larvas vermelhas escamam, matam milhões, milhões de almas se perdem. Não há sobreviventes. O sangue viscoso anuncia a tragédia, e a mulher doente, de ventre vazio, permanece sozinha até que o vulcão se abrande e uma semente penetre as cavernas vulcânicas e inocule uma centelha que a hospedeira vai acolher para sempre. Concepção. Uma gota, uma ínfima gota atinge uma fresta da cavidade onde encontrará guarida, ora protegida hermética, detona o mecanismo. Uma cadeia de eventos internos, externos, universais conspirará em seu favor. A gota se fará um pingo de gente e esse pingo ganhará corpo, turbilhão de hormônios, feições e propensões imprevisíveis. Por meses será nutrido, acalentado. Pronto o rebento, chega o grande dia. Do ventre escuro salta para a luz do colo. Doravante será cuidado, amado, até que a morte os separe. Lágrimas. As fontes que pranteiam o vale de lágrimas são femininas. Choros e soluços de carpideiras velam as dores do mundo. Banham a secura, a brutalidade da terra, acalentam o sofrimento. Homens não choram. Suas mulheres choram por eles. Eles temem perder o controle, delegam a elas a expressão da dor. Quando não, a morte. Iracema. Se não fosse virgem, não teria os lábios de mel. Sem direito a escolher seu homem, sem direito ao desfrute livre, cativa da condição feminina, fugiu por amor. Deu à luz um filho, sozinha, abandonada, vítima da lei dos homens, morreu a Tabajara. Anunciou o canto da jandaia. Uma poética que se reproduziu na história do Brasil. Auxiliadora. Auxilie os pais nos afazeres da casa. Auxilie os irmãos nas tarefas escolares. Auxilie o marido para que ele possa trabalhar. Auxilie os filhos da concepção até se tornarem adultos. Auxilie os filhos adultos a criar os filhos. Auxilie o marido se ele já não trabalhar. Auxilie os irmãos no que for possível. Auxilie os pais no envelhecer. Auxilie a todos na vida e na morte. Mas quem a auxilia? Mula. Carregas a humanidade em teu ventre, no colo, nos braços, na mente. Pesa sobre ti todo o fardo, toda a culpa. Desde o início dos tempos, cabe a ti o carregamento da vida e tudo o que acontecer com ela. Se lograr êxito, cumpriste o dever. Se fracassar, és pária desnaturada, não tens saída. Carrega o piano e te cala, ou serás chicoteada. Quem vai tocar as teclas e brilhar nos palcos, todos sabem quem é. E se em 1900 e antigamente os homens, tanto quanto as mulheres, banhassem e vestissem as crias, pusessem-nas para dormir, arrumassem e limpassem a casa,
Fizessem o almoço, pusessem a mesa, mantivessem a cozinha limpa, lavassem os banheiros, trocassem os lençóis das camas, passassem as roupas. O mundo seria mais justo, mais equilibrado, mais humano. Gozo. Maria não goza. Vera sublima o gozar. Joana finge que goza. Gabriela goza demais. Lúcia goza de menos. Ana teme gozar. Marta goza sozinha. Leila é proibida de gozar. Eulália goza em silêncio. Amanda grita ao gozar. Sheila se diz gozadora. Hilda já não goza mais. Dulce nem sabe do que se trata. Grito. Onde está a tua voz? Cadê teu grito que não se ouve? Aceitaste calada o que eles quiseram de ti. É o que os livros disseram. Um grito abafado ali, outro acolá, em câmera lenta, ecoaram na escuridão, chegaram aos nossos dias em estágio de decifração. Os sinais de fumaça dos séculos agora parecem aclarar. Onde há fumaça, há fogueira. E quem já foi bruxa, ora não há que temer. Sabe que pode voar e nunca, jamais se calar. Bárbara. Mãe de Tristão, avó de Alencar. Mulher de fibra, revolucionária, abolicionista, desafiou o sistema, a política, o exército, a coroa, seara dos homens. Por sua ousadia foi punida, presa, torturada, enclausurada em calabouço no Forte de Assunção. Mas sua voz, sua vontade resistiram bravamente, sobreviveram além das torturas. Nada nem ninguém conteve seu ímpeto por justiça, por ideais republicanos libertários. O tempo e a história se curvaram ante a grandeza dessa mulher que habita eternamente no panteão dos heróis da pátria. Gaiola Dourada. No aconchego do lar, ela reinou absoluta, pôs um sofá de veludo, uma sala de jantar. Cozinha planejada, quartos decorados, cama, mesa e banho, máquina para costurar. Seu homem ganhou as ruas, ela a sombra do lar. Ele o provedor, ela a procriar. Ele grandes voos, uma ave de rapina, ela de asas cortadas, uma galinha a ciscar. Incompletude. O fim da mulher era o matrimônio. Mulher solteirona era menos mulher. Pais pagavam dotes para casá-la. Mulher que não paria era pária. Mulher só valia dando luz, de preferência um varão. Os ventos varreram estigmas. Casar ou não casar é escolha dela. A maternidade também é opcional. Quem não quiser ser mãe, que tal adotar um cachorro ou um gato? Assim a família estará completa. Nélida. O espírito aventureiro, o sentido de liberdade tomaram o coração da menina. Viagens reais e imaginárias arrebataram o desejo e se fizeram paixão. Descobriu a literatura, amou-a e casou-se com ela. Não restou espaço para marido. Pariu filhos em formato de livros, acalentou e os nutriu pela vida toda, sob a guarda fiel de gentes de quatro patas. Poderes e deveres. Relação extraconjugal, ele pode, ela não pode. Pneus na barriga, ele pode, ela não pode. Proferir missa, celebrar casamentos, ele pode, ela não pode. Botar as crianças para dormir, ela pode, ele não pode. Lavar e passar, ela pode, ele não pode. Chorar, ela pode, ele não deve. Ser bailarino, bailarina, ela pode, ele não deve. Usar salto alto, ela deve, ele não deve. Pintar o rosto, ela deve, ele não deve. Ser bela, ela deve, ele não deve. Dar à luz,
Só ela pode. Puta. Missão inóspita. Bruxa à margem da fogueira, sumidouro de esperma, descarga da brutalidade machista, saco de pancadas, material descartável, repasto da obscuridade, vômito à luz do sol, purgação da fêmea. Como se não bastasse. Leoa. Os hormônios minguam, a libido fraqueja, o elan arrefece. A pele resseca. Cadê a lubrificação? Hormônio artificial, talvez? E os riscos da mama, dos ovários? Pois sim. Se não arriscar, o macho foge. Se arriscar, nem sempre ele fica. Se adoecer, a morte se põe a rondar à espreita. Atracada à chama existencial, ao instinto vital, a leoa ruge e subsiste. Henriqueta. Irrequieta, fica quieta, ditavam os homens. A filha de Juvenal não se aquietou, se rebelou, enfrentou tabus, adentrou nos salões dos homens, indignou-se ante o parco quinhão reservado às mulheres. Tornou-se ativista, vanguardista, rompeu grilhões que as amordaçavam, abriu portas, construiu pontes, incentivou o pensamento feminino, instigou suas contemporâneas. E as gerações que as sucederam enriquetaram-se. Servas. Outrora, o dote era o passe para o matrimônio. Sem dote, ela nem podia ficar para titia. Não podia transitar pelas ruas, nem ficar em casa podia, desonrava a família. O convento era o único destino. Privada do amor e do sexo, sem marido, sem filhos, sem cidadania, casava-se com Deus e se lhe tornava serva. Milhões de servas divinas viraram pó nas masmorras do esquecimento, evoladas pelas leis de Deus e dos homens, sem descendentes, sem vestígios, à margem da história. As bem-dotadas casavam-se, tinham filhos, cuidavam da casa, tinham alguma mobilidade, mas ainda assim eram servas, servas dos homens, à margem da história. Lia. Na beira do mar, ao ritmo das ondas, a diva negra conclama o entrelaçar das mãos, elo de irmandade. Ninguém solta a mão de ninguém. A roda da ciranda gira, o canto ancestral ecoa, despertam vozes adormecidas que uníssonas celebram a vida. A toada embala, seduz, ora revela, ora esconde alegrias, dores, lamentos, narrativas da velha cirandeira. Se foi pobre, merendeira, se teve a casa queimada, se sofreu maus tratos, o tempo tratou de cirandar. De ciranda em ciranda, ela se tornou rainha, e seu legado é patrimônio nosso. Esses versos são para Maria, uma certa Lia de Itamaracá. Coniventes. Negaram seus instintos, encurralaram-se em becos sem saída impostos por eles, acomodaram-se em curvas de silêncio, veredas de lugar nenhum, túneis fechados, cavernas sombrias, pontes que não chegaram a outra margem, encruzilhadas, escadas que levaram a mirantes do nada, pisos falsos, plataformas movediças, tudo fizeram para que se mantivessem cativas. Sombras do passado. Delatores à espreita, espadas em punho, controles explícitos camuflados em cada esquina, leis machistas, preconceitos, preceitos, mordaça, subjugo, caçadores de bruxas, essas espectrais, obscurecidas, inertes marionetes. Capitu. Traidora ou inocente? Que importa? Se Bentinho lhe fechou a porta. O ciúme a condenou, o machismo a exilou, sem trégua, sem prova, sem chance de defesa. Quantas mulheres tiveram o mesmo destino? Joio. A fenda que a distinguiu lascou-a. Sem falo, tornou-a diminuída, inferior,
segundo contaram os homens. Dessa fenda que a trincou, brotou a humanidade, meninos e meninas gerados, amamentados e criados por ela. Aos homens coube ditar os papéis. A ela o joio, a ele o trigo. Deusa. Deus é masculino, disseram os homens. Apagaram os vestígios da deusa mãe, mãe da natureza, das águas, da fertilidade, da origem de tudo. Reescreveram a história. Eles eram os protagonistas, elas personagens secundárias. Elas fingiram acreditar, submeteram-se. A deusa em seu seio dormia milênios nesse torpor. Século a século, lágrima a lágrima, na mansidão turbulenta, no despertar do sono profundo, elas foram emergindo e hoje retomam a divindade perdida. Feto. Ela o possui ou é por ele possuída? Parasita que tomará a hospedeira ou fruto que alimentará seus sonhos? Estorvo ou presente divino? Peso ou contrapeso? Anjo que a salvará ou ente que lhe roubará o vigor? Honrará sua existência ou a desonrará? Se isso ou aquilo, o fato é que depois do feto, ela nunca mais será a mesma. Meninas. Capitus, Macabeas, Lolitas, vítimas meninas, Bovaris, Virgínias, Kareninas, suicidas meninas, Raquéis, Bárbaras, Henriquetas, meninas que nunca morrem. Boletim de ocorrência. Maria, ignorada. Lúcia, desacatada. Ana, insultada. Madalena, humilhada. Paula, ameaçada. Vilma, espancada. Isaura, escravizada. Bete, sodomizada. Rogéria, esfaqueada. Leila, baleada. Meire, estuprada. Ruth, apedrejada. Joana, queimada. Catarina, decapitada. Rosa, despetalada. Chiquinha. Mestiça, neta de escrava, casamento arranjado, proibições 1000, à frente de seu tempo, polêmica, transgrediu, soltou amarras, gritou não para detratores, disse sim para si, abraçou a vocação, tocou o piano e cantou. Oh, abre alas que eu quero passar. Ela passou e, apesar dos trancos, estamos passando. Silêncio milenar. Não ouvias nada além do silêncio. Nada tinhas a dizer, nada que valesse colher. Um saco vazio onde guardavas teus tesouros, perderam-se teus achados, evadiram-se teus dizeres, teus quereres. Não enxergavas, não aspiravas, ausente de ti, só te cabia o silêncio. Estátua. Olhos cerrados, emudecida, o pensar silenciado. Estátua. Rocha perdida no meio do nada, sujeita às intempéries. O vento, a chuva, o tempo a lapidam, deixam cicatrizes na couraça inerte, imprimem ancestralidades, sussurram-lhe imagens inaudíveis, mas o silêncio é refratário, nada o retém. Súbito, um sopro de plagas distantes beija-lhe a face. Ela estremece, sente a sombra de pedra ruir, torna-se de carne e osso e encara o mundo. Encontro de gerações. Ah, se elas pudessem voltar no tempo e encontrassem suas trisavós, quiçá suas tataravós. Uma troca de olhares marcaria o encontro, apreciariam mutuamente as feições, encontrariam traços familiares,
falariam das agruras e alegrias de ambas. As descendentes relatariam conquistas femininas, trabalho, controle da natalidade, voto, posição na família. As antepassadas se surpreenderiam. Um alento de esperança. Abraçadas, chorariam de emoção. Com licença, Adélia. Quando ela nasceu, eles anunciaram: vai carregar a casa. A responsabilidade e a culpa também. E não importa se é pesado para a mulher. Essa espécie ainda conformada aceita os encargos que lhe cabem e pouco reclama. Ela é bonita e deve casar. Acha a natureza uma beleza e preferia parto sem dor. Mas a maternidade não dispensa a dor. O que sente costuma guardar para si. Cumpre seu destino. Pare linhagens, nações, o mundo inteiro. Dor não é empecilho. Sua tristeza não impede a alegria. Vocação que remonta de sua avó. Vai ser fraco e rígido na vida é regalia para homem. Mulher é forte e desdobrável. Ela é. Excalibur. Silêncio. Espada reluzente que a atravessa, engravida do vazio essencial, embrião da quietude do instinto emudecido pelos rumores do mundo. Só resta calar-se. Diadorim. Nos sertões das Gerais, uma mulher se fez homem, dissolveu o feminino no silêncio com trejeitos de jagunço. Travestiu-se de valentia, forjou masculinidade para percorrer veredas inacessíveis às mulheres. No espaço da rudeza, ela se fez forte, enfrentou o medo, conquistou respeito. Mas na neblina do sutil, um olhar perspicaz, atraído pelo mistério, pela ambiguidade, foi capturado. Os cheiros, os movimentos ínfimos, a delicadeza, os olhos cor de mar renderam o macho. As aflições do corpo, as armadilhas do desejo, do não dito, irrealizáveis, culminaram em tragédia. Tens medo. Tens medo do outro, do que ele esconde, do que deixa de esconder, do que ele te espelha, do que nega de ti. Tens medo do que as horas ocultam, do que está por vir, do enfrentamento, do momento decisivo, da hora fatal, de ser quem tu és. Ontem, esse velho senhor as persegue com seus dedos longos, tece os fios invisíveis do passado, redes sociais as enlaçam, as consomem, roubam o seu hoje, aprisionam seus instantes. Querem ser, mas o senhor ontem obriga a serem o que foram. Elas se debatem, tentam resistir, mas o ontem é poderoso, onipresente, as enjaula, seduz com falácias, personagens, memórias afetivas que as ludibriam, minam seu desejo de ser agora, já. Tempo. Na imensidão dos campos, elas tentam entrever indícios do tempo, partículas ínfimas, poeira que denuncie seus vestígios, fios invisíveis que sinalizem a eternidade. Mas o tempo se camufla, não fornece pistas, quer vê-las perdidas, tateantes, cegas em sua relatividade. Mas ora elas se rebelam, sacodem as amarras, desenlaçam-se e buscam seu destino. A luz brilha quando o sol se põe. Domesticada para o recato, destinada aos bastidores, ela se fez lugar para o outro existir. Abriu-lhe as cortinas, possibilitou-lhe os atos, manteve-se na penumbra para que ele brilhasse. O medo de contrariá-lo, dos holofotes, da competição, a fez-se apoiar nos preceitos por ele impostos. Preceitos que se mostraram falíveis, aviltantes, confusos, luz embaçada, crepuscular, bruxuleante. Urdindo nas sombras discretamente, ela se pôs a buscar novas fontes de luz.
quando uma estrela poderosa emanou de dentro de si, tudo clareou como nunca visto. Cora, sem pressa para dar o ponto, cozinhou palavras, muitas palavras. No fogo brando da maturidade, deixou o léxico apurar no fundo do tacho, onde borbulhavam doces ambrosias. O manjar do léxico, contudo, foi servido depois da viuvez, pois o marido a impedia. Do banho-maria brotaram os doces tardios da velhice que alimentam gerações. Chá de panela. Roda de mulheres, a noiva no centro, presentes a desembrulhar. Copos, jarro d'água, peneira, garrafa térmica, cafeteira, serra de pão, talheres, potinhos, panos de prato, escorredor de prato, frigideira, panela, leiteira, utensílios de cozinha, tudo ela vai precisar. O noivo não está presente, foi dispensado. Não cabem a ele essas miudezas. É ela quem vai pilotar a cozinha. Ele será um ilustre passageiro. Trôpegas. No rasto da existência, fêmeas trôpegas, cambaleantes, se deixaram levar sem rumo, sopro de vida agonizante, sombras de corpos autômatos, amorfos, sem cor, sem sonhos, levados pelo tempo, pelo vento, se arrastaram, capachos de si. Por séculos se omitiram, se abafaram, abraçaram a inércia, a obscuridade, os incômodos em vez das benesses da luz. E ofuscadas com o brilho do outro, esmaeceram suas pegadas, resquícios sutis nos anais da história. Busca. Buscas o nexo perdido dentro de ti, a fonte do instinto que subjaz a chama de teu ser. Mergulhas em tuas entranhas, fazes-te toda sonda, vasculhas os órgãos, as vísceras, trafegas em teus veios, te aninhas espaçosa no plexo solar, sais de lá sem nexo algum, rastreias por baixo da pele, tornas-te cobreiro de ti, vagueias avariada. Perdes a noção de tua busca, mas ainda assim buscas, sem cessar buscas. Big Bang. Nesse fosso vazio em que mergulhas tua busca, pouco vislumbras uma profunda nulidade. Te sondas, te expectas, o encontro de vazios toma corpo e se funde. Algo amorfo, translúcido, incontido, incontinente, buraco transparente, bolha de sabão pronta para espocar e produzir teu próprio Big Bang. Clarice. De mulher exemplar, esposa diplomata, cronista social, transmutou-se. Uma mutante sacudida por vertigens, sensações inomináveis, mergulhos e devaneios, instintos selvagens. A escavação de si revelou uma autora única, radical, livre, profunda, expôs nuances impensáveis do ser, epifanias. O silêncio, a solidão, seus pares, sua dança e o mistério da morte, seu eterno flerte. Resiliência. Ante a fatalidade, mergulhas em utopias, oceano de quimeras, anestésico para tuas agruras. Eis que o iceberg da realidade desponta em tua rota, assoma profundidades, bloqueia-te a passagem. Forjas um escape, empenhas em contornos, árdua manobra, mas tua resiliência te salva a vida e perpetua a espécie. Carolina de Jesus. Mulher, negra, bastarda, pobre, favelada, mãe solteira, catadora, poeta. Ainda assim sobreviveu. Satélite. Orbitas, circundas tuas culpas, teus remorsos, teus sabores e dissabores em torno de ti. És imantada por tua gravidade.
te prendes, te pautas, te cativas, e nessa rotação sem fim tangencias o teu poder. Processo. O não dito tragou-te ensejos, brindou-te com fel, azedou os teus sonhos. Palavras tantas guardaste, sentimentos ocultaste, gestos reprimiste, passos interrompeste. A bem-aventurança perdida nas veredas derrapou nas curvas da omissão, do silêncio. Tantos caminhos e escolheste um atalho longo e tortuoso. Mas, por fim, uma luz brilha no horizonte. Não estás sozinha. Uma legião te acompanha rumo aos tesouros no arco-íris da existência. Engano. Cometeste o engano de delegar teus poderes. Achaste incapaz de lutar por ti. Submeteste-te aos rituais dos homens sem impor teu passe de dança. Superestimaste a força androcêntrica. Subestimaste tuas capacidades. Tornaste-te uma pomba indefesa quando uma leoa sucumbia dentro de ti. Ao longo dos séculos, assumiste o frágil papel da procriação, da domesticação, da subordinação e fizeste falta no palco da história. Sem tuas falas, tuas performances, o mundo brutalizou-se. Infinitas e injustificadas guerras vitimaram milhões de inocentes. Agora que te assumiste protagonista, é hora de rever os scripts e encenar outros enredos. Anitta. Exemplo de bravura, revolução. Lutou ombro a ombro em causas e guerras. Desposou-se aos 14. Em meio a conflitos e insatisfações, separou-se do marido numa época em que era tabu. Casou-se novamente. Garibaldi foi o escolhido, parceiro de amor e resistência com quem constituiu família. Nem a gravidez a impediu de lutar por ideias republicanas e de batalha em batalha se tornou mártir. Refluxo. Não engoles mais como antes, seja leve, fluido, doce, quanto mais o denso, o sólido, o amargo. Quase nada digeres sem pesar, sem medir as consequências. Agora mastigas bem antes de te permitir intrusões. Sabes dos efeitos da indigestão, do mal-estar que te acometes. Não te permites agulha irrefletida. Estás inapetente ao azedume, à acidez, ao mau gosto. Bloqueias a intolerância. Regurgitas se preciso for. Tornaste-te bastante seletiva. Contas nos dedos o que te apeteces. Teu estômago e tuas vísceras cobram isso de ti. Pagu. O feminismo em feição pioneira, militante. Uma musa rebelde pela liberdade sexual antropofágica, crítica. Imagens e palavras rompem, nocauteiam tabus. Divórcio, sufrágio, direitos iguais. Enquanto isso, a maternidade assiste a tudo incólume. Codependência. Que te prende aquele corpo que te abafa e te oprime? Que ronca e não te deixa dormir? Que bebe todas e se transforma em outro pior? Que te despreza, que te humilha, que não te apoia, que exige tudo e quase nada oferece? Que te controla e te trai? Que te fere, que te maltrata? Não temas a solidão. Ela é generosa, cúmplice de tua alforria, te ajuda a ser e não ser o que quiseres. Fênix. Diante do abismo, só te restou o mergulho no escuro. Profundezas do nada te tragaram, volatizaste-te, escapaste pelas frinchas das rochas para não te calcificar nas pradarias de ossos. Tua sina de viver resistiu à sedução da morte. Preservaste porções de ti, aspirando sôfrega tua volubilidade. Congregaste vontades, intenções, quimeras, e foste te recompondo qual fênix.
Do quase nada renasceste. Marta. Futebol é lugar de menino. Menina não joga bola com o pé, só com as mãos. Era o que todos diziam, mas ela se rebelou. Frequentou os campos, as várzeas, se meteu nos times, jogou um bolão. Fora do campo, sofreu preconceito. Chamavam-na menina macho. Mas ela não desistiu. A paixão pela bola foi maior. O tempo mostrou que a craque tinha razão. O Brasil a consagrou, tornou-se a melhor do mundo. Sologâmica. Celebração do amor próprio. Casar-se consigo mesma, sem precisar de noivo, sem troca de alianças, sem promessas a outrem. Confirmação dos próprios valores. Compromisso de ser feliz por si, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando-se e respeitando-se, sendo fiel a si todos os dias da existência, até que a morte a una definitivamente para todo sempre. Confraria. Para lidar com as agruras, a submissão, o desamparo, a responsabilidade, o confinamento doméstico, elas recorreram umas às outras. Mães, avós, madrinhas, tias, primas, criadas, agregadas, amigas, vizinhas, um escudo feminino. Uma força silenciosa as protegeu, serviu de alento e conforto. Cúmplices, elas riram, choraram, rezaram, cantaram, dançaram, desfrutaram nas sombras a brisa do amor e do pertencimento, e irmanadas sobreviveram em seu universo paralelo. Solitude. Manhã de domingo. No regaço da rede ela repousa. Um livro aberto à espera na mesinha do lado. Uma música clássica emana do aparelho de som, talvez Villa-Lobos. Um cachorrinho branco lhe faz a guarda. Uma flor amarela se destaca no canteiro. Ela a admira sem se mover. Quando toca o celular, ela já sabe. É a mãe convocando para o almoço. Almoça e troca 10.000 palavras com os pais. Depois da sesta, vai ao cinema com uma velha amiga. Outras milhares de palavras festejam o dia. À noitinha volta para casa. O livro, o cachorrinho e a flor a esperam. Broto. O broto minúsculo em solo fértil finca o sopro de vida. Ela vai ser mãe. Não está mais sozinha. Tem a quem partilhar. O broto vai tomando corpo, expandindo o invólucro, ganhando saliência. Súbito o silêncio, a imobilidade. O broto estancou. Murcharam as folhas, o fruto pedrou-se. Apagaram-se os sonhos de um filho que não brotará. Raquel. No clube do Bolinha, ela foi ágil e esgrimista, lutou com a pena, se impôs pela palavra, pela escrita contundente. Enfrentou interditos, avançou no tempo, no espaço. Conseguiu uma cadeira antes exclusiva aos homens e se tornou imortal. Escritora-leitora. Ela lê na literatura, na história, na psicologia, na filosofia, nos jornais, nos sonhos, nas lendas, na linguagem, no entorno, nos rituais, nas sutilezas do cotidiano, os indícios, as causas, os reflexos de seu estar no mundo. Ondas. Há ondas que se quebram na praia, se apequenam, se espatifam, se dissolvem e deixam de ser. Outras que se agigantam, se movimentam em alto mar, dançam, mas não se quebram e se tornam poderosas em sua integridade. Há mulheres que conquistaram o espaço, a igualdade na diferença, o respeito, a relevância, o direito de ser, a inteireza.
mas há aquelas que se espatifam no rochedo, diuturnamente sofrem, são apequenadas, violentadas, trucidadas, vitimadas, ondas simultâneas desencontradas, avanços e retrocessos, estágios e intensidades oscilantes. Mas há uma lei maior que nos norteia no oceano da vida. Não podemos deixá-las morrer na praia. Achado. Ela apanhava algas à beira-mar. Algo duro e roliço lhe tocou os pés. Uma garrafa opaca. Ali mesmo sacou a rolha. Havia dentro um papel, um bilhete envelhecido. A letra trêmula dizia: socorro! Alguém nos ajude! Estamos cansadas de não sermos. Queremos ser o que somos, não o que eles nos impõem a ser. Lissa Gherardini, 8 de março de 1542. Capa. Fotografia desfocada vermelho bordô de tons escuros que revela apenas parte das costas de um corpo feminino sentado, em que se vê a mão esquerda segurando o ombro direito. Parte do quadril e parte da coxa direita também se destacam na imagem. No canto superior direito, há as iniciais OP na cor branca. Na parte central, há o título em letras brancas, grandes e assimétricas, que lembram a escrita feita com spray. Elas. Abaixo há o subtítulo em letras brancas, pequenas e simétricas, que remetem à escrita de uma máquina de datilografia, boletim de ocorrência. Na parte inferior, há o nome da autora em letras brancas com a mesma tipografia do subtítulo, Simone Pessoa. Contracapa. Parte mais sombria da fotografia da capa, em que os tons escuros de vermelho bordô se aprofundam e nada mais se revela na imagem. Na parte superior, centralizado, há o logotipo da coleção Osmundo Pontes de Literatura, coleção 2022, com as iniciais OP destacadas na cor branca. Na parte central, lê-se o texto. Um livro que não se pode ignorar, que não passa despercebido e que conduz quem o lê de forma próxima e forte pelos caminhos da urgência. É uma denúncia sobre as agruras, as dores e as injustiças sofridas pelas mulheres ao longo da história. E assim, detém-se igualmente sobre as omissões e as contradições inerentes ao tema. A obra tem uma visão universalizada. Contudo, apresenta recortes inspirados em mulheres brasileiras, reais ou ficcionais, que se notabilizaram na causa feminina, seja como vítima, seja como ícone de luta e enfrentamento. Na parte inferior, há os logotipos da Lei de Incentivo à Cultura, da apoiadora Sociedade Amigas do Livro, SAL, do patrocinador Grupo Marquise, das realizadoras House Cultura, AGL Fortini Rio Difficile, 1894, e Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo. Primeira orelha. Sobre a coleção Osmundo Pontes. Foi na literatura, no jornalismo e no direito que Osmundo Pontes deixou seu valioso legado. Uma contribuição celebrada por meio do Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, que já promoveu 17 edições desde 1995 e que em 2022 lançou o edital Coleção Osmundo Pontes de Literatura para marcar o seu centenário. Realizada pela House Cultura e pela Academia Cearense de Letras e em conformidade com o desejo de valorização da cultura de seu patrono homônimo, a coleção Osmundo Pontes
cria oportunidades, promove e recompensa aqueles que se dedicam ao ofício da escrita, valorizando autores independentes, naturais ou radicados no estado do Ceará. Nessa edição, são publicadas 3 obras selecionadas que se juntam à coleção Osmundo Pontes: Pandemia, A Morte Bailarina, livro de poesia de Maria Tereza Leite; Da Janela Vê-se o Mundo, livro de contos de Simon Nobre; e Elas, boletim de ocorrência, livro de poesia de Simone Pessoa. A coleção Osmundo Pontes de Literatura tem o patrocínio do Grupo Marquise, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Segunda orelha. Fotografia em preto e branco da autora numa moldura retangular em que se vê da cabeça até a altura do pescoço. Ela tem cabelos castanho escuros, lisos e curtos na altura da nuca, e olhos de tonalidade clara. Usa brincos de barras com pingente, roupa com colarinho e está com a cabeça recostada na mão direita enquanto olha para o observador. Atrás dela, vê-se uma planta de folhas pequenas. Simone Pessoa é natural de Sobral, Ceará. Poeta, cronista, contista, ensaísta e autora de literatura infanto-juvenil. Publicou Dissertação Não é Bicho-Papão pela editora Rocco, O Pequeno Hércules e outras fábulas contemporâneas e uma seleção de crônicas chamada Metacrônica pelo Armazém da Cultura, dentre outros. Vencedora do Prêmio Nacional de Literatura da Unifor com a obra Batizada pelo Sol, Festejada pelo Vento, Contos de uma Praça, Portugal. Foi cronista do jornal O Povo e teve seus textos publicados em diversas publicações nacionais. Livro selecionado no projeto Coleção Osmundo Pontes de Literatura, PRONAC 200-536, patrocinado pelo Grupo Marquise, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura. Idealização: Cibele Valente Pontes. Realização: House Cultura e Academia Cearense de Letras. Coordenação editorial: House Cultura. Coordenação de produção: Ana Paula Medeiros. Assistente de produção: Regina Lima. Coordenação administrativo-financeira: Jeane Ataíde. Colaboração: Cláudia Queiroz e Regina Fiuza. Revisão: Lívio Colares. Projeto gráfico e diagramação: Arco Branding Contexto. Capa: Arco Branding Contexto. Dados internacionais de catalogação na publicação: CIP P475E. Pessoa: Simone. Elas, boletim de ocorrência: Simone Pessoa. Fortaleza, expressão gráfica e editora 2022. 116P, coleção Osmundo Pontes de Literatura, ISBN 9786555565683. 1. Literatura brasileira. 2. Poesias. 1. Título: CDD 869.3. Bibliotecária: Perpétua Socorro Tavares Guimarães. CRB 380198. Produção do audiolivro: Grupo Bandeira das Artes. Locução: Eleonora Paiva. Audiodescrição: Clístenes Braga. Consultoria em audiodescrição: Rebeca Barroso. Gravação: Estúdio Fênix. Técnico de gravação: Josiel Cabeça. Direção de gravação: Clístenes Braga.